Você já percebeu que existe algo nos seus pensamentos, na forma como você fala consigo mesmo e com o mundo, que parece moldar silenciosamente o rumo da sua vida? Como se cada palavra, até aquela dita no cansaço, no impulso, no desespero, deixasse um rastro, uma marca, um movimento no invisível que mais tarde retorna para tocar sua história. Você já percebeu que existem frases que você repetiu tantas vezes que se tornaram muros? Muros que você nem viu serem levantados. Muros que agora aprisionam seus passos, limitam seus sonhos, silenciam sua fé. Você já percebeu que há palavras que você aceitou como verdade, mas que nunca vieram de Deus? Há momentos em que você olha para dentro de si e percebe que sua alma está carregando ecos antigos, frases duras, declarações que alguém disse ou que você disse a si mesmo e que ficaram presas como espinhos na memória. E o mais doloroso é que, muitas vezes, você nem lembra quando foi que começou a acreditar nisso. Só sabe que dói, só sabe que pesa, só sabe que te moldou. Você já percebeu como Jesus tratava as palavras? Não como sons no ar, não como opiniões soltas, mas como sementes, sementes que, quando caem no coração, começam a germinar em silêncio. Sementes que podem gerar vida ou podem gerar deserto. Você já percebeu que Jesus nunca desperdiçava uma palavra, que cada frase dele vinha acompanhada de direção, cura, verdade e propósito, e que, ao mesmo tempo, ele nos alertava sobre o poder escondido naquilo que dizemos, até nas conversas mais comuns, nas respostas mais rápidas, nos silêncios mais carregados? Você já percebeu que destrói mais a palavra não dita, guardada, amarga, do que a palavra que você finalmente tem coragem de entregar a Deus? Há dores que só existem porque alguém disse algo que nunca deveria ter sido dito. E há curas que começam no exato instante em que você decide falar aquilo que Deus sempre sonhou ouvir de você. Sim, Senhor, eu acredito. Você já percebeu que as palavras de Jesus não apenas explicam a vida, elas criam vida, elas abrem caminhos, ressuscitam esperanças, chamam à existência o que parecia perdido. E quando ele toca a sua identidade com palavras, tudo dentro de você começa a se reorganizar. Você já percebeu que talvez o que te falta não é força, mas uma nova linguagem, não é coragem, mas uma nova voz interna, não é um milagre distante, mas uma palavra viva que volte a acender aquilo que o tempo apagou? Você já percebeu que, às vezes, Deus muda a sua história, começando por mudar o que você diz sobre ela? Agora respire, porque este devocional é uma travessia. E toda travessia começa assim, reconhecendo que suas palavras podem estar criando realidades que Deus nunca escreveu para você, e ao mesmo tempo abrindo espaço para que Jesus te ensine a falar novamente, com verdade, com fé, com graça, com vida. Há momentos em que o dia parece seguir normalmente, pessoas passando, barulhos comuns, compromissos, pensamentos, mas dentro de você existe um silêncio que não é paz. É um silêncio pesado, como se algo estivesse murmurando no fundo da alma. Mesmo quando você não está dizendo nada em voz alta, esse silêncio não é ausência de palavras, é excesso delas. Palavras acumuladas, palavras guardadas, palavras que se repetem como um eco escondido. É nesse silêncio interior que as verdades distorcidas começam a ganhar forma, e é ali que Jesus começa a revelar algo profundo. Aquilo que você repete em silêncio tem o poder de moldar a paisagem da sua vida. Ninguém vê, mas você sente. As frases antigas, as declarações dolorosas, as convicções cansadas, eu não consigo, eu não mereço, nada muda, sempre dá errado. Talvez você nunca tenha pronunciado isso diante de alguém, mas essas palavras já se tornaram raízes silenciosas,
Raízes que vão se torcendo dentro de você até convencerem sua alma de que essa é sua única realidade. E é nesse ponto que Jesus se aproxima, com a calma de quem não teme sua confusão, e faz a pergunta que revela tudo. O que você está dizendo no seu coração? Essa pergunta não é sobre o que você pronunciou com a boca, mas sobre o que você aceitou no íntimo. Porque é no íntimo que as palavras se tornam destino. É no íntimo que a alma começa a acreditar no que ouve. E é por isso que tanta gente vive cansada sem entender por quê. Não é o peso do dia que esmaga, é o peso da narrativa interna que vai se tornando verdade, mesmo sem ter sido escrita por Deus. Jesus sabia disso quando disse: "A boca fala do que o coração está cheio." Ele não estava apenas descrevendo um comportamento. Ele estava revelando uma lei espiritual. Se o coração está cheio de medo, a boca se torna uma profeta do desastre. Se o coração está cheio de culpa, a boca se torna uma acusadora. Se o coração está cheio de vazio, a boca se torna um eco de silêncio. Mas, se o coração está cheio da presença dele, tudo muda. E é aqui que começa o confronto interno. O que tem enchido o seu coração? Quais palavras você tem deixado morar dentro de você? Quais frases ganharam autoridade sobre sua identidade sem nunca terem vindo da voz de Jesus? O silêncio, muitas vezes, é a prova de que você está carregando palavras que não têm coragem de aparecer, mas têm força suficiente para te paralisar por dentro. Não são gritos, não são acusações externas, são pequenas sentenças que você mesmo permitiu que se tornassem verdade. Elas não nasceram em você, mas você as adotou. E agora, Jesus te convida a olhar para elas com honestidade. Ele faz isso não para te constranger, mas para te libertar, porque quando ele confronta aquilo que você diz no íntimo, ele não aponta o erro, ele aponta o engano. Ele te mostra que existe um caminho diferente, uma forma nova de falar, de pensar, de existir. Ele te ensina que as palavras não são apenas reações ao mundo, são sementes que preparam o solo do que virá. E enquanto você continua tentando consertar a vida do lado de fora, ele está te chamando para começar pelo lado de dentro, pela linguagem que você usa consigo mesmo, pela narrativa que você carrega desde o amanhecer até a hora de dormir. A revelação cristocêntrica aqui é simples e profunda. Jesus nunca deixou uma palavra solta. Cada frase dele carregava propósito, direção, vida. Ele falava para criar, falava para curar, falava para despertar. Você, sem perceber, também está criando, mas talvez criando realidades que te ferem. E agora, ele te chama para uma mudança silenciosa, mas poderosa. Trocar as palavras que te adoecem pelas palavras que ele deseja plantar em você. E assim, enquanto o silêncio continua do lado de fora, dentro de você começa uma reorganização. Uma voz se levanta devagar. Não é um grito, não é urgência. É Jesus dizendo: "Eu quero te ensinar a falar de novo." E essa voz, tão suave e tão firme, começa a quebrar as frases antigas, a desmontar as raízes, a reescrever o que você acreditava que era definitivo. De repente você percebe: o silêncio que antes carregava peso, agora carrega promessa. Algo está prestes a nascer dentro de você. Algo está sendo preparado. E é aqui que esta parte termina. Nesse instante em que você percebe que as palavras que você guarda têm mais poder do que as palavras que você pronuncia. E que Jesus está pronto para te conduzir a uma linguagem nova, uma linguagem que cura. Há algo misterioso acontecendo toda vez que você fala, algo que não se vê, mas que se movimenta silenciosamente no ambiente espiritual. Pode parecer apenas uma resposta rápida, uma frase dita no cansaço, um desabafo automático. Mas, no reino de Deus, as palavras não são apenas sons. Elas são movimentos, são sementes, são portas. E é por isso que Jesus tratava cada palavra como se carregasse um destino dentro dela.
Ele sabia que aquilo que o ser humano fala nasce primeiro na alma e floresce inevitavelmente na realidade. Talvez você não perceba, mas suas palavras estão construindo algo ao seu redor desde muito antes de você notar as paredes. Elas constroem quando você diz, eu não consigo. Elas constroem quando você diz, ninguém se importa. Elas constroem quando você assume que sua história está condenada a ser a mesma para sempre. Mas também constroem quando você escolhe dizer, eu creio, mesmo tremendo. Quando você sussurra, Senhor, me ajuda, mesmo cansado. Quando você declara, Jesus está comigo, mesmo sem sentir nada. Cada palavra é um tijolo, cada frase é um alicerce. E aquilo que você repete com mais frequência se torna a estrutura da vida que você passa a habitar. A verdade desconfortável é que muitas vezes as palavras que mais moldam nossa realidade não são as que dizemos aos outros, são as que dizemos sozinhos, tarde da noite, quando ninguém está olhando. São as conversas internas que repetimos sem perceber. Pequenos lamentos, pequenas desistências, pequenas dores que vamos afirmando até que se tornem parte da nossa identidade. Não é que você queira acreditar nessas coisas, é que você não percebe o quanto elas estão enraizadas. Até que um dia, você olha para si mesmo e não sabe mais de onde veio essa sensação de fracasso, de medo, de inadequação. E Jesus, com sua voz firme e mansa, te lembra. Veio das palavras que você deixou crescer. E aqui está o confronto interno. O que exatamente você tem permitido crescer dentro de você? Porque palavras são como sementes que não pedem permissão para germinar. Elas apenas esperam solo. E o solo do coração humano é incrivelmente fértil. Ele faz florescer tanto a verdade quanto a mentira, tanto a promessa quanto a ferida, tanto a paz quanto o caos. O problema não é a força da semente, é o tipo de semente que você tem regado todos os dias sem perceber. Jesus te convida a olhar para isso com coragem. Ele não quer que você apenas pare de falar negativo. Ele quer ir à raiz. Ele quer te mostrar porque você aprendeu a usar suas palavras como defesa, como arma, como escudo, como fuga. Porque por trás de cada frase existe uma história, e ele conhece cada detalhe da sua. E então vem a revelação cristocêntrica. Jesus falava com autoridade porque falava a partir da verdade. Seja feito conforme a sua fé. Ele disse tantas vezes. Não era um elogio, não era uma frase bonita para motivar alguém, era uma lei espiritual. As palavras de fé movem o céu. As palavras de medo alimentam a escuridão. As palavras de gratidão atraem a presença de Deus. As palavras de murmuração alimentam o desânimo. Não é superstição, é alinhamento, é coerência espiritual. E Jesus te convida a perceber que a fé não começa levantando montanhas, começa levantando palavras. E quando você começa a falar a partir da verdade dele, algo muda no ambiente ao seu redor. A atmosfera do coração se reorganiza, o peso diminui, a esperança respira, o futuro ganha contornos novos. Não se trata de repetir frases como um ritual. Trata-se de permitir que Jesus seja a fonte da sua linguagem. E quando ele se torna essa fonte, as palavras deixam de ser apenas respostas e passam a ser declarações de vida. Você não fala mais como quem está tentando se convencer. Você fala como quem está se lembrando do que já é verdade. E assim, algo profundo começa a acontecer. A força invisível que antes crescia contra você, agora cresce a seu favor. Aquilo que te oprimia começa a se dissolver. Aquilo que parecia impossível começa a se aproximar. Aquilo que você dizia nunca vai mudar, começa a se mover, mesmo que lentamente.
porque suas palavras deixaram de ser sementes de desespero e passaram a ser sementes de promessa. Jesus está reeducando a sua voz. E quando ele faz isso, ele também reescreve a sua história. Este é o ponto em que você percebe que não precisa esperar a vida mudar para começar a falar diferente. É exatamente o contrário. Quando você fala diferente, algo dentro de você começa a se alinhar com o que Deus já está preparando. Você não está sozinho nessa mudança. Jesus caminha ao seu lado, moldando cada sussurro, cada oração, cada frase que nasce do fundo do seu ser. E assim, encerramos esta parte. No exato instante em que você começa a perceber que suas palavras não são apenas respostas ao mundo, elas são sementes do mundo que virá. Há um momento na caminhada espiritual em que Jesus deixa de nos responder apenas pelo que dizemos e passa a responder pelo que pensamos antes de dizer. É quando ele toca naquela camada profunda da alma, onde moram as frases que nunca foram verbalizadas, mas que influenciam tudo o que você faz. São palavras quase invisíveis, tão antigas, tão repetidas, tão internalizadas, que você já nem percebe que são palavras. Para você parecem apenas quem eu sou, mas para Jesus são narrativas que precisam ser desfeitas. É aqui que ele entra em territórios que você mesmo evitou por anos, lugares internos onde você se acostumou com sentenças como "eu não sou suficiente, ninguém fica, eu não mereço coisas boas, Deus deve estar cansado de mim". Não importa se você nunca disse isso em voz alta, Jesus já ouviu, ele sempre ouviu, porque ele não escuta apenas o que seus lábios pronunciam, ele escuta o que sua alma acredita. Ele escuta o que você sussurra no silêncio. Ele escuta o que você repete quando ninguém está por perto. E é exatamente ali que ele decide começar a cura. Jesus faz isso com amor, mas também com precisão. Ele não ignora essas frases internas. Ele as expõe, não para te envergonhar, mas para te libertar. Ele te mostra que por trás de cada palavra amarga que você carrega, existe uma história que você interpretou sozinho, uma ferida que você traduziu errado, um momento doloroso que você transformou em identidade. Ele te revela que a maior parte das palavras que te ferem não foram criadas por Deus, foram construídas no impacto do trauma, da rejeição, da espera, do medo. E você, tentando sobreviver, as adotou como verdades, como estruturas, como pilares. Mas Jesus, com sua voz de autoridade mansa, sussurra: "Isso não veio de mim". Essa frase, tão simples, tão direta, tem o poder de desmontar anos de peso acumulado. Porque quando Jesus diz, "isso não veio de mim", ele não está apenas anulando a sentença, ele está retirando dela o direito de continuar moldando sua vida. Ele está dizendo, você não precisa mais carregar isso. É como se uma luz entrasse num cômodo onde você vivia há tanto tempo no escuro que já tinha decorado a escuridão. E de repente, com a luz acesa, você percebe que nem tudo aquilo era o que parecia ser. Havia sombras que você tomava por ameaças, mas eram apenas memórias mal interpretadas. Havia ecos que você tomava por verdades, mas eram apenas medos antigos, repetindo a si mesmos. Jesus ilumina não apenas o ambiente, ele ilumina a narrativa. E então vem o confronto espiritual. O que você vai fazer com as palavras que ele está revelando agora? Porque Jesus não quer apenas que você identifique o que te feriu. Ele quer que você desautorize essas palavras, que você pare de alimentá-las, que você deixe que elas morram. Não por força própria, mas substituindo-as pelas palavras que ele sempre quis plantar em você. Palavras de identidade, palavras de verdade, palavras de filiação, palavras de propósito, palavras que carregam o som do céu. E aqui entra a revelação cristocêntrica deste tópico. Jesus não apenas ensinou sobre palavras, ele viveu o poder delas.
Quando enfrentou o deserto, ele não lutou com emoções, lutou com declarações. Está escrito. Ele repetiu essa frase como quem usa uma espada, porque havia outra voz tentando distorcer a verdade. Outra voz tentando plantar palavras que não vinham de Deus. E ele venceu confrontando palavra com palavra, mentira com verdade, sombra com luz. Essa cena não é teológica apenas, é pedagógica. É Jesus te ensinando como lutar, como resistir, como reverter palavras que tentam moldar sua identidade. O que ele fez no deserto, ele está te ensinando agora. Não aceite toda palavra que surge dentro de você como se fosse sua. Nem toda frase interna merece crédito. Nem toda conclusão merece permanência. Algumas palavras que vivem em você precisam ser expulsas pela palavra que vive nele. E então, algo começa a mudar. As frases antigas já não soam tão convincentes. As sentenças de medo já não têm o mesmo domínio. As vozes internas que por anos ditaram seu valor começam a perder autoridade. Porque agora existe outra voz, a voz de Jesus, reorganizando tudo dentro de você. Não é uma mudança instantânea, mas é profunda. Ele está reescrevendo por dentro aquilo que a vida distorceu por fora. É aqui que esta parte termina, nesse instante em que você percebe que Jesus está lidando com palavras que você nunca disse, mas que governaram silenciosamente sua história. E você começa a ver que quando ele expõe uma mentira, é porque está prestes a plantar uma verdade. Há palavras que você ouviu na infância e carregou até aqui. Há frases que alguém disse num momento de raiva e que se tornaram tatuagens invisíveis no seu peito. Há comentários que você fingiu não ligar, mas que se instalaram como raízes silenciosas nas profundezas da alma. Há histórias que você contou sobre si mesmo por tanto tempo que agora parecem parte da sua identidade. E existe algo ainda mais profundo. Há palavras que você mesmo criou para sobreviver. Você não percebeu quando isso aconteceu. Talvez tenha sido após uma perda, após uma traição, após um erro que te marcou mais do que deveria. Talvez depois de uma humilhação, de uma rejeição, de uma porta fechada que te fez sentir menor do que realmente era. Em algum momento você criou frases internas para explicar a dor. E essas frases, sem você perceber, começaram a te definir. Não porque eram verdade, mas porque eram repetidas. E é aqui que Jesus entra com uma sensibilidade divina. Ele não ignora essas camadas, ele as atravessa. Ele chega até os lugares onde suas palavras se tornaram grades. Ele olha para as conclusões que você tirou sobre si mesmo e diz, com a firmeza de alguém que conhece sua essência mais do que você: eu não te fiz assim. Quando Jesus reescreve algo em você, ele não começa pelo comportamento, ele começa pela identidade. Antes de mudar o que você faz, ele muda o que você acredita ser. Ele sabe que ninguém vive acima daquilo que acredita sobre si mesmo. Palavras internas se tornam limites externos. E ele não suporta te ver vivendo aquém daquilo que ele sonhou para você. Veja como ele fazia com seus discípulos. Pedro dizia impulsivamente, eu sou assim mesmo. E Jesus respondia, você é rocha. Tomé pensava, eu sou o que duvida. E Jesus dizia, toque e veja. Marta dizia, eu vivo ocupada e ansiosa. E Jesus respondia, só uma coisa é necessária. A mulher adúltera ouvia, você é o seu erro. E Jesus declarava, ninguém te condena. Perceba o padrão. Jesus sempre substitui uma mentira profundamente instalada por uma verdade profundamente libertadora. Ele não apenas corrige palavras, ele cura identidades. E aqui começa o confronto interno deste tópico. Quais palavras você tem usado para se descrever? Quais rótulos você aceitou sem questionar? Quais definições você abraçou que nunca vieram de Deus? Porque Jesus está te convidando a colocar essas palavras nas mãos dele, não para ele te julgar,
mas para Ele te reescrever. Ele não trabalha com tinta sobre tinta, tentando disfarçar o que está aí. Ele trabalha como um restaurador que conhece o desenho original. Tudo o que ele quer é remover as camadas que foram pintadas por pessoas que não te conheciam de verdade. Pessoas feridas que te feriram. Pessoas limitadas que te limitaram. Momentos difíceis que te definiram injustamente. E então vem a revelação cristocêntrica. Jesus não cura apenas com milagres visíveis. Ele cura com palavras. Quando ele disse levanta, pernas ganharam força. Quando ele disse vem, tempestades se calaram. Quando ele disse está perdoado, culpas se dissolveram. Quando ele disse está consumado, a história mudou para sempre. Jesus cura falando, e você é curado ouvindo. Mas para ouvir, você precisa se abrir. Precisa colocar diante dele as declarações internas que te moldaram por anos. Precisa admitir que algumas das frases que você repete não são suas, são feridas falando. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. A voz de Jesus começa a superar as vozes antigas. A palavra dele começa a ocupar os espaços que antes pertenciam à culpa. E pouco a pouco, frases novas começam a nascer dentro de você. Frases que carregam vida, dignidade, esperança, direção. E é nesse ponto que a atmosfera espiritual muda. Não porque seus cenários externos mudaram, mas porque sua linguagem interna foi tocada. Você já não fala a partir do medo, mas da verdade. Já não repete a dor, mas a promessa. Já não carrega rótulos, mas identidade. Jesus está reescrevendo o que você acredita sobre si mesmo. E quando isso acontece, tudo ao redor inevitavelmente começa a se transformar. Esta parte termina assim. No instante exato em que você percebe que não precisa mais viver segundo as palavras que te feriram. Porque Jesus está colocando dentro de você palavras que curam. E elas são mais fortes do que tudo o que tentou te definir até agora. Existe um momento na jornada espiritual em que você entende que não basta deixar Jesus reescrever suas palavras internas. Chega um ponto em que ele começa a te convidar a liberar palavras novas, palavras que não nascem do medo nem da memória da dor, mas do Espírito que agora habita em você. É nesse ponto que a transformação deixa de ser apenas interna e começa a tocar o mundo ao seu redor. Jesus sempre tratou a fala humana como algo profundamente espiritual. Ele sabia que a boca não é apenas um instrumento de comunicação, é um instrumento de criação. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas as palavras que você solta no ar não desaparecem. Elas se espalham. Elas tocam ambientes, afetam pessoas, geram esperança ou geram peso, fortalecem ou destroem. As palavras são como vento, invisíveis, mas capazes de mover tudo. E é aqui que Jesus te ensina algo decisivo. Quando ele restaura sua identidade, ele também restaura sua voz. Porque a voz é a extensão da alma. Uma alma ferida fala ferida, uma alma curada fala cura, uma alma cheia de medo fala desespero, uma alma cheia do Espírito fala vida. E Jesus te convida a reconhecer que você foi criado para que suas palavras carregassem o som do céu. Talvez você não se veja assim. Talvez ache exagero imaginar que Deus possa usar sua fala, suas orações, seus conselhos, seus sussurros. Talvez você pense, eu nem sei orar direito. Mas Jesus nunca chamou pessoas prontas. Ele chamou pessoas dispostas. E ele sabia que uma vez transformado o coração, a boca naturalmente passaria a ecoar a verdade dele. Observe como Jesus agia. Ele falava com graça para quem estava quebrado. Falava com autoridade para quem estava confuso. Falava com mansidão para quem tinha medo. Falava com firmeza para quem estava perdido. Cada palavra dele era um movimento de amor.
E Ele espera que, aos poucos, suas palavras também se tornem isso. Movimentos de amor no mundo. Você não está sendo convidado a ser perfeito, está sendo convidado a ser alinhado. Alinhado com o que Deus diz, alinhado com o que Deus vê, alinhado com o que Deus quer construir através de você. E aqui começa o confronto interno deste tópico. O que você tem liberado no seu dia a dia? Quais palavras têm saído da sua boca automaticamente? Quais frases você tem usado para falar de si mesmo, dos outros, da vida, de Deus? Porque a verdade é simples e profunda. Suas palavras criam atmosferas. E Jesus te chama para criar atmosferas que reflitam o céu, não a tempestade. Ele está te lembrando que a fé não é apenas aquilo que você acredita, é aquilo que você declara. Que a esperança não é apenas algo que você sente, é algo que você escolhe verbalizar. Que o amor não é apenas algo que você carrega, é algo que você expressa. E então vem a revelação cristocêntrica. Jesus te deu autoridade para abençoar. Não autoridade no sentido de poder humano, mas no sentido de alinhamento espiritual. Quando você abençoa alguém, o céu se move. Quando você declara vida sobre uma situação, algo se desloca no invisível. Quando você ora com sinceridade e entrega, Jesus pega suas palavras e as transforma em sementes eternas. Nada do que você diz com fé se perde. Tudo ganha destino. É por isso que Ele te chama a um novo tipo de fala. Uma fala que edifica, que cura, que ilumina. Não apenas palavras bonitas, mas palavras verdadeiras. Palavras nascidas de um coração que está sendo restaurado pelo próprio Cristo. E quando você começa a falar assim, percebe uma mudança silenciosa e poderosa. As coisas que antes te dominavam começam a perder força. As situações que antes te esmagavam começam a ter outro peso. As pessoas ao seu redor começam a receber algo que você nem percebia que carregava. Luz. Não é sobre ser o forte que sempre tem uma frase de impacto. É sobre ser o discípulo que permite que sua voz seja um rio de graça no mundo. É sobre entender que quando Jesus transforma suas palavras, Ele está transformando não apenas você, mas todos que cruzam seu caminho. Este tópico termina aqui, no instante em que você percebe que não fala mais como quem tenta sobreviver, mas como quem já encontrou a fonte da vida. Suas palavras começam a carregar a marca de Jesus. E o mundo ao seu redor, inevitavelmente, começa a sentir isso. Há um momento na jornada em que as mudanças internas começam a se tornar movimento. Até aqui, Jesus te conduziu a um processo profundo. Ele expôs as palavras escondidas, curou as que te feriam, reescreveu as que te definiam e restaurou a tua voz. Mas agora chega a parte mais misteriosa e mais transformadora. A parte em que Ele te convida a caminhar sobre as próprias palavras que você decide liberar. Porque no reino de Deus, as palavras não apenas descrevem uma realidade, elas inauguram uma. É por isso que a fé sempre começa antes da evidência. É por isso que a esperança precisa ser dita antes de ser sentida. É por isso que a cura muitas vezes é declarada antes de ser vista. Jesus te ensina que palavras são como passos. Cada frase que você repete com fé se torna uma pedra firme onde antes só havia lama. Cada verdade que você assume se torna um tijolo no caminho que te leva para longe do passado e para perto da promessa. Cada oração sincera que você pronuncia abre um espaço no invisível para que Deus faça algo que só Ele pode fazer. Mas para isso, algo precisa ser quebrado. A velha lógica que diz, eu falo aquilo que vejo. Com Jesus é o contrário. Você vê aquilo que fala, não porque suas palavras têm poder mágico, mas porque suas palavras te alinharem ao movimento dele.
Você fala a verdade antes de vê-la porque confia no caráter de quem a disse primeiro. E é aqui que Jesus te convida a um confronto final. Um confronto com as palavras que você ainda tem medo de declarar. Talvez você hesite em dizer que perdoou. Talvez você hesite em dizer que acredita. Talvez você hesite em dizer que deixou o passado. Talvez você hesite em dizer que confia na provisão. Talvez você hesite em dizer que está recomeçando. Mas Jesus te mostra que a hesitação não é falta de fé, é falta de linguagem. Você ainda está aprendendo a falar como alguém que pertence à luz, não à sombra. E então, ele te lembra, foi assim desde o início. Foi assim com Abraão, que teve de repetir a promessa antes de segurá-la nos braços. Foi assim com Davi, que declarou sua confiança no vale da sombra da morte antes de ver qualquer saída. Foi assim com Maria, que disse, faça-se comigo, antes de sentir o primeiro movimento divino em seu ventre. No reino, primeiro vem a palavra, depois o caminho se abre. E agora vem a revelação cristocêntrica que encerra a construção deste devocional. Jesus é a palavra. Não apenas um mestre que falou com autoridade, mas a própria palavra viva, que criou mundos, que sustenta tudo, que ilumina, que atravessa a escuridão, que reorganiza destinos. Quando você fala a partir dele, você fala a partir da fonte. Quando você declara o que ele declara, é o céu que passa pela sua voz. Quando você pronuncia esperança, é porque ele é esperança. Quando você libera perdão, é porque ele é perdão. Quando você chama vida, é porque ele é vida. E algo extraordinário começa a acontecer. Suas palavras deixam de ser apenas suas. Elas se tornam extensão da voz que criou todas as coisas. Elas passam a carregar direção, propósito, luz. E você percebe que não está apenas falando bonito, está caminhando sobre aquilo que Jesus está estabelecendo na sua história. E é nesse ponto, nesse exato ponto, que algo se sela dentro de você. Não é emoção, não é empolgação, é convicção. A convicção silenciosa e profunda de que daqui para frente suas palavras serão vigilantes, serão intencionais, serão espirituais, serão sementes de futuro, serão pontes para o milagre, serão trilhas feitas de fé, porque Jesus reescreveu sua linguagem. E quando ele muda sua linguagem, ele muda o seu destino. Agora, respire fundo, feche os olhos e permita-se entrar no momento final desta travessia, a oração. Respire lenta e profundamente, deixe o ar entrar e sair. Permita que sua alma encontre um ponto de descanso. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti todas as palavras que já me feriram, todas as frases que eu acreditei sem perceber, todas as narrativas que moldaram meu coração sem terem vindo do Teu amor. Purifica minha linguagem interna. Lava os cantos escondidos da alma onde ainda vivem mentiras antigas. Apaga, com a Tua verdade, tudo o que não carrega o Teu nome. Jesus, ensina-me a falar como alguém que pertence à luz. Coloca em minha boca palavras que levantam, curam, restauram. Dá-me coragem para declarar o que ainda não vejo, fé para caminhar sobre o que ainda não entendo e sensibilidade para abençoar com cada frase que sair de mim. Que minha voz seja um rio de vida, que minhas palavras sejam sementes do Teu reino, que minha boca seja instrumento da Tua graça. Eu Te entrego minha linguagem, meu coração, meu futuro. Reescreve o que for necessário. Reconstrói o que estiver quebrado. Guia-me pelo caminho que começa nesta oração e termina na Tua vontade. Amém. Se este devocional falou com você, escreva nos comentários. Jesus reescreve minha linguagem. Dê um like como um amém silencioso que ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas. E inscreva-se no canal para caminhar junto em outros devocionais profundos como este. Nos vemos no próximo.
onde continuaremos construindo com Jesus uma nova história a partir daquilo que você escolhe acreditar e declarar.